Olá, graça e paz, muito bom dia. Hoje, sabadão, 17/1/2026, mais um programa no ar, programa a recomeçar. Afinal de contas, nunca é tarde para você recomeçar. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, além de você agradar a Deus, exercitando a sua fé, você terá muita coisa na sua vida resolvida. A fé é de fundamental importância nesses dias tão difíceis e conturbados que muitas vezes nós estamos vivendo. Inclusive você que está nos assistindo pode estar passando um momento difícil. Tenha fé. No programa de hoje, nós teremos um testemunho muito edificante, emocionante, e que pode ajudar você a superar muita coisa. Nós iremos entrevistar esse testemunho com a Viviane, falando acerca de como superar o luto. Ela perdeu um filho depois de 13 dias de nascido e teve a sua vida realmente devastada, mas superou em Deus e ela vai nos contar isso. Não saia daí, fique conosco, por favor. Deus falará ao seu coração. E temos ainda uma entrevista muito marcante, edificante, com o nosso irmão Wagner, hoje empresário, empreendedor, homem de Deus cristão, mas que um dia quebrou e morou de favor e deu a volta por cima quando acionou a sua fé, quando buscou em Deus, Deus deu a ele a graça e hoje ele é um empresário bem-sucedido. E temos ainda a parte mais importante desse programa, que vai ativar a fé aí no seu coração. Essa fé aí, essa fé que está parada, essa fé que está adormecida, não é, precisando de ser oxigenada, reavivada, teremos a palavra de Deus. Não saia daí. Essa palavra vai te apontar um caminho e vai mudar a sua história. E ainda iremos orar junto, é claro. Deus certamente fará algo bom e maravilhoso na sua vida. Fica agora com o testemunho da nossa irmã Viviane. Eu mesmo falei com ela e foi abençoador. Hoje eu estou aqui com Viviane, casada com Jefferson, mãe de Guilherme e Aninha. Tem uma família linda, eu posso dizer para você, linda, abençoada, próspera e feliz. Mas nem sempre foi assim. Alguns anos atrás, ela, grávida de uma criança, descobriu que era menino, colocou o nome dele de Miguel. E assim que nasceu, recém-nascido, o menino veio a falecer, né? Isso mexeu muito com a família, com ela, com o esposo, com o filho, Guilherme. E Viviane teve que recomeçar emocionalmente, espiritualmente, e ela está conosco aqui hoje para nos contar essa história, para dividir essa experiência com você, de como ela lidou com isso, como que ela venceu e rompeu com esse luto. Viviane, graça e paz, bom dia, minha irmã. Bom dia. Que prazer enorme receber você aqui, Viviane. O prazer é meu, pastor. Viviane, eu participei na época, né, dessa história, tive presente. E até nós que estávamos fora, entre aspas, né, não de sangue, que éramos ligados a vocês, sofremos muito na época, porque foi uma gravidez desejada. Mas aprova o Senhor, recolheu Miguel, assim que nasceu. E aí eu queria que você nos contasse essa história, ou melhor, compartilhar conosco, com aqueles que estão nos assistindo, né, como se deu a restauração, o que foi crucial na sua vida. Primeiro, antes dessa pergunta, eu queria que você contasse para nós assim, qual foi o sentimento de quando, no momento em que você viu que o Senhor tinha recolhido Miguel? Que você contasse para nós. Bom, eu acho que, como qualquer pessoa que passa por isso, né, foi muito difícil. Foi muito difícil porque eu nunca tinha vivido uma experiência de luto de alguém próximo de mim. Sim. Né? E aí, quando veio essa experiência, veio da forma mais dolorosa, né? Que foi com meu próprio filho. Então, foi bem difícil. E naquele momento eu achei que aquela dor nunca fosse passar. Que eu não conseguiria sobreviver àquilo. Da maneira que foi, você chegou a pensar assim, eu não vou conseguir, isso? Não vou conseguir sair desse buraco, não vou conseguir ser feliz
sem ele aqui, eu não vou conseguir recomeçar. Entendi. Esse é o sentimento. Você não vê uma luz, assim. Você quer enxergar, você quer ter forças, mas naquele momento você não vê uma saída. Porque o luto já não é fácil, como você disse. Não. Agora, ainda mais sendo o próprio filho e ainda novinho, né? E esperado, desejado. Tava tudo pronto, tudo né? pronto. O irmão mais velho esperando ansiosamente, era o sonho da vida dele, sempre foi ter um irmão. Então, ninguém está preparado emocionalmente para isso. Não. Então, pelo que eu estou entendendo, logo no começo aqui, porque eu vivi próximo na época, sim, mas tem coisas que eu estou sabendo aqui agora. Por exemplo, não tem como evitar o luto. Não. Mas quem está nos assistindo, eu acredito que o que você está falando aqui vai fazer muito sentido para essa pessoa, porque é possível que tenha gente aqui nessa mesma condição, sim, vivendo um luto, e está pensando a mesma coisa que você pensou, não é isso, sim. Viviane? Não enxergando luz, sim, não enxergando possibilidade de recomeço. exatamente. Né? E aí vem uma segunda pergunta aqui. Quando aconteceu isso, com a mente desse jeito, se sentindo nesse quarto escuro, sombrio, passou pela sua mente assim, não, eu vou tentar de novo, vou ser mãe ou não? Seja sincero para nós. Num primeiro momento, eu me questionei se eu poderia ser mãe novamente. Você poderia. Se era para mim, né? Se Deus queria aquilo para minha vida. Chegou a pensar que então talvez Deus não queria isso mais para você. Você ia ter só o Guilherme, por exemplo. Isso. Mas no meu coração nunca teve uma vontade assim de desistir. Assim, na minha cabeça, eu cheguei a pensar dessa maneira de se era para mim, mas lá no fundo o desejo sempre teve ali. E Deus nunca disse para mim, não é para você, é para você parar. Ele nunca falou isso comigo. Sim. Pessoas falaram isso para mim, médicos falaram isso para mim. Para você não, Viviane, tá bom, você já tem um? Não. Mas no meu coração, o Senhor não falou isso. E eu disse para ele que eu só não tentaria mais se ele falasse comigo. Olha aí, olha, um gancho aqui, tá, Viviane? Do homem são as preparações, do coração. Mas a resposta vem da boca de Deus. Sim. Ok? Você pode ter ouvido muita gente ter falado com você. Não dá mais para você. Você não vai... De repente não é a mesma situação, mas parece um pouco. Né? Ela passou por isso. Gente disseram, médicos, amigos, pessoas do familiares. seu ciclo, até familiares, sim, disseram, não é para você ser mãe. Mas ela, dentro dela, dizia, não, só vou tirar isso da minha cabeça, essa ideia, se Deus falar para mim. Ou seja, aqui para mim você já respondeu muita coisa. Importante. Mas vamos lá, porque está edificando a nossa fé aqui. Durante esse processo de dor, luto, houve momentos em que você questionou a Deus? Eu questionei no aspecto de por que comigo? Por que eu? Né? Eu desejava muito aquele filho, né? A gente vê mães que não querem suas crianças e tendo crianças. Filhos. Então isso causa uma confusão muito grande na mente da gente, no emocional da gente, né? E eu questionava com Deus, por que, Senhor? Por que comigo? Por que... Qual que é o sentido disso? A gente fica buscando um sentido, buscando uma explicação, fica buscando um porquê. Mas por incrível que pareça, eu não questionei a Deus sobre a soberania de Deus. Eu sabia que aquilo tudo tinha um propósito maior, que Deus não desperdiça a dor. Entendi. Você teve suas crises internas, né? Mas não ficou expressando isso, transformando isso em murmuração. Isso. Né? Porque uma coisa é nós... Eu sofri, eu chorei, eu fui para os pés do Senhor. Você se permitiu passar pelo luto. Sim. E até pensar algumas coisas, mas sem colocar em xeque a soberania e a divindade de Deus, é isso? Isso. Porque eu já conhecia Deus. Aleluia. Eu já tinha experiência com Ele, né? Então,
conhecer a Deus para vocês é de fundamental importância para quem está nos assistindo agora e está passando por um luto, é isso? É o principal. Ela tem que chorar, ela tem que... Até como foi dito aqui, no Kézia, programa né? passado, né? É muito importante a gente se permitir viver o luto. Por alguns momentos eu até me travei, porque eu tinha o meu filho mais velho, que também entrou num processo muito difícil. Eu lembro. E eu tive que cuidar dele, então quem é mãe vai me entender também, quem é pai, que a gente deixa as nossas dores um pouco de lado para poder cuidar de um filho, né? E por um momento eu deixei a minha dor de lado para poder cuidar dele. Deixei um pouco o meu luto de lado, mas eu tive que viver ele. Mesmo que não fosse de imediato, no processo eu precisei viver ele. Então, a pessoa que estiver passando por isso, ela precisa viver o luto, ela precisa viver a dor. Senão ela não vai ser curada. Viviane, uma outra pergunta, nem está no meu script aqui, mas eu preciso fazer porque veio à mente aqui, eu acredito que Deus vai nos conduzindo, né? Ainda que a gente tenha um script. Afetou a vida a dois? Conjugal, familiar? Pastor, pode parecer até estranho o que eu vou dizer, mas esse foi o período que eu e o meu esposo, a gente mais se aproximou. Vocês uniram forças? Muito, muito. Eu falo que eu não conseguiria ter passado por isso, primeiramente, sem Deus, sem a minha fé, Sim. e segundo, sem Ele. Ele, como o senhor conhece, é aquele jeito calado dele, né? Sim. Ele não é de se expressar muito, mas ele foi o meu suporte nesse momento. Assim, a gente passou junto, tudo junto, a gente viveu tudo junto. E não abalou o nosso casamento. Você já deu 2 conselhos, então o terceiro conselho é esse. Primeiro conselho, eu não conseguiria ter vencido sem Deus, sem minha fé, ok? Sim. E uma terceira coisa, se apegar ao seu esposo, se apegar à sua esposa, se apegar à sua família, é isso? Isso. Essa unidade... É que é importante também nesse processo do luto. A gente não vence nada sozinho. Sozinho. Não. Boa! Pessoas precisam de pessoas. Pessoas E de parte pessoas. da minha cura veio de pessoas. Pessoas. Tem momentos que você precisa conversar, que você precisa chorar. Foi o que a psicóloga Kézia, minha esposa, que está aqui conosco, falou da outra vez, né? Uhum. Conversar. Exatamente. E o luto, ele quer muito isolar a gente. Ele quer deixar você naquele buraco escuro. Você presa no mundo dos seus sentidos ali, Exatamente. não sair para nada, não se abrir para nada. Exatamente. E é aí onde o processo demora mais para algumas pessoas, porque, como eu disse, a gente não vence nada sozinho. Eu precisei de pessoas. Graças a Deus, o Senhor colocou pessoas na minha vida. Além dos meus familiares, meu esposo, os verdadeiros amigos, porque também tem pessoas que elas não estão preparadas para te ajudar nesse momento. E não é culpa delas. Elas não passaram por experiência. Uma coisa parecida. É normal. Então, a gente também não pode, né, julgar ninguém. Tem pessoas que vão se afastar, mas não por culpa delas, é porque elas não vão ter nada para te oferecer naquele momento, elas não vão conseguir. Mas, graças a Deus, eu tive essas pessoas que me ajudaram a passar por isso e que me ajudaram a vencer. Amém. Depois disso, você ficou grávida da princesa. Não. Quanto tempo? Depois disso, eu sofri mais 2 abortos. Mais 2 abortos? Sim. Olha aí, gente. Eu tive o Miguel em 2015. 2015. Ele faleceu 12 dias depois, 12 né, dias. do nascimento. Aí passei por esse processo de me curar, de me reencontrar, de curar o meu corpo para tentar novamente. Aí em 2017 eu engravidei novamente. Em 8 semanas eu sofri um aborto espontâneo. Uhum. Aí foi mais um processo de luto. E a mente o tempo todo, não posso, né? Não é para você. Não é para você. Aí os médicos começaram a falar de novo. Isso, exatamente. Eu fui num médico que ele disse para mim assim, é melhor você parar, porque vai vir outro filho. Porque o meu primeiro filho, ele teve uma má formação, né? Ele teve uma má formação. Isso. Ele falou assim, vai vir outro filho desse jeito. Eu falei assim, se vier e for o que Deus querer para mim, amém. Eu falei, mas eu não vou parar porque o Senhor não mandou eu parar.
Boa, hein, E aí gente? perdi, tive mais esse aborto em 2017, 2018 tentamos novamente, mais um aborto. Miguel faleceu 3 dias depois, um aborto em 2017, outro aborto em 2018. 2018. Meu Deus. Aí em 2019 eu engravidei da Ana Luísa. Aninha. Final de 2018, né? Ela nasceu em 2019, a Aninha. O milagre, o arco-íris. Gente, você viu como que Deus faz, né? Assim, a última palavra, vou repetir aqui, eu preciso frisar isso. A última palavra, ela vem da boca de Deus, gente. Sim. Então, ainda que tudo à sua volta esteja dizendo, não tem jeito, não tem como, né? Enfim, é possível você recomeçar, porque Deus, a palavra final vem dele, né? E para encerrar esse testemunho, uma pena que nosso tempo não permite continuarmos aqui, Viviane, qual conselho você daria? Digamos que você tiver certeza agora que tem alguém do outro lado da câmera, na TV, nos assistindo e vindo o seu testemunho, já viveu alguns abortos, já tentou ser mãe, não conseguiu. Qual conselho você daria para ela para encerrar? Porque o Senhor, Ele usa as nossas dores para curar outras pessoas. Opa, essa é forte, hein? A gente não vive, como eu disse, o Senhor não desperdiça nenhuma dor. Repete essa aí. O Senhor usa as nossas dores para curar outras pessoas. Usa as nossas dores para curar outras pessoas. Dá até uma mensagem aí. Ele não desperdiça dor, ele não desperdiça lágrima. Meu Deus. Não desperdiça sofrimento. E, como eu disse, eu passei por isso porque tinha um propósito, tem um propósito. Hoje, se uma mãe sentar comigo para conversar, ela estiver passando por essa situação, eu vou saber o que está passando dentro da alma dela, do coração dela. Eu vou ter palavras para poder ajudar ela. Vai sentir a dor dela. Eu vou sentir a dor dela. O Miguel, ele não passou pela minha vida. Ele não passou pela minha vida, na verdade. Ele mudou a minha vida. Ele mudou como eu vejo as pessoas hoje, como eu amo as pessoas. Meu Deus. Como eu amo a minha família. Ele veio deixar um legado em 13 dias? 9 meses e 13 dias, digamos assim? Ele deixou um 9 legado. 9 meses dentro do ventre e 13 dias fora dele. Ele deixou um legado. Ele veio para mudar mesmo a minha vida. A vida da minha família, a vida do meu esposo, o meu casamento, tudo. E o que eu posso dizer para quem estiver passando por isso? Primeiro, não se isole. Viva a sua dor o tempo que for, chore a hora que precisar, o tempo que precisar, porque luto não tem prazo de validade, né? Cada pessoa vive de uma maneira, cada pessoa enxerga de uma maneira, cada um tem um jeito, né? Não se isole. Se você não tiver alguém próximo a você que você queira conversar, porque nem sempre, a gente nesse processo, eu não sei se as pessoas vão ser igual a mim, eu tinha medo de conversar até com as pessoas próximas, de passar o meu sofrimento para elas, delas ficarem preocupadas comigo, né? Então, se você não quiser conversar com alguém próximo, procure um profissional, né? Como a pastora esteve aqui na semana passada, a psicologia é tão importante na nossa vida. E o principal é tenha fé e acredite em Deus, que Ele pode curar e Ele pode mudar. A dor não vai passar num dia, não vai passar num mês, mas a dor ela se transforma, ela muda. Hoje eu não sinto mais dor. Quando eu falo do meu filho, eu não sinto mais dor pelo aquilo que aconteceu lá no passado. Essa dor ela se transformou. Eu sinto saudade, eu penso como ele poderia ser hoje, o que ele estaria fazendo em cada fase da vida, né? Mas eu sei que ele cumpriu o propósito dele aqui. Amém. Muito bem. Edificante. Eu tenho certeza que Deus falou com você. E, gente, lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. E uma frase que não vai sair mais da minha mente. A minha dor pode curar as pessoas. Deus abençoe vocês. Aqui de volta, depois desse testemunho edificante, impactante com a nossa irmã Viviane. Como eu disse, deu certo para ela e pode dar certo para você também. E como nós já temos falado, vamos dar continuidade que hoje eu recebo aqui nos estúdios a presença do Wagner, empresário, cristão, tem uma família abençoada, uma pessoa realmente próspera, mas nem sempre foi assim.
A história do Wagner vai mexer muito com você. Alguns anos atrás ele veio de Minas Gerais para administrar uma churrascaria em Jaru. Lamentavelmente, essa churrascaria quebrou e, além disso, logo que se casou não tinha condições e foi morar de favor numa casa que a sua sogra emprestou a ele. E ele vai nos contar como tudo isso aconteceu e quais foram os caminhos que ele trilhou para que hoje ele vivesse uma vida tão abençoada e tão bem-sucedida. Muito bem, Wagner, muito bom dia, obrigado. Graça e paz. Seja bem-vindo aqui no programa Recomeçar. Wagner, eu gostaria que você começasse falando um pouco de você, sabe? Porque eu falei algumas coisas, mas acredito que, além disso, tem alguma coisa que você pode acrescentar nisso aí. Aí depois eu tenho umas perguntinhas para te fazer, que com certeza vai edificar muita gente. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, né, de estar compartilhando, porque a gente entende que muitas vezes a nossa história de vida contada, ela pode se identificar com muitas pessoas que também estejam passando por um momento como a gente já viveu, e sempre que eu tenho a oportunidade, a gente gosta de vence a dificuldade, o medo, e a gente compartilha, porque a gente acredita que as histórias, elas se encontram com muitas outras histórias, né? E eu sou de Minas Gerais, nasci em Minas Gerais, eu tenho 44 anos. Viemos para Rondônia com meu pai, uma decisão dele, porque já tinha uma parte do pai dele já morava aqui. Em 86, me criei ali em Alvorada do Oeste. E uma vida bem difícil, um tempo, né, uma infraestrutura da cidade bem difícil, né, onde não tinha o que tem hoje, locomoção, estrada. Então, assim, se ficava doente lá, era em 86, imagina, era uma dificuldade para atravessar uma balsa de Alvorada para Presidente Médici, que a gente demorava, às vezes, até um dia para fazer 60 quilômetros, né? Então, a gente veio para essa realidade de vida. Essa é a parte difícil, a parte ruim, mas também tem a parte de muitas coisas aconteceu na minha infância ali, né? É ali que eu costumo, quando as pessoas que não me conhecem perguntam como que foi a minha trajetória profissional, eu costumo dizer que eu nunca vou esquecer do meu período de Alvorada. Isso aí é forte. Eu nunca vou esquecer, porque foi lá, em meio às dificuldades, ou trabalhando de servente com meu pai, ou vendendo picolé na rua. Todo mundo que vem aqui em Ji-Paraná, que vê onde a gente está hoje, até às vezes as pessoas até assustam, porque elas conhecem qual foi a realidade da minha família lá. Nem tanto tempo faz assim, né, Wagner? Não, meu pai era vivo, meu pai hoje é falecido, mas meu pai sempre viajou para fora e quem cuidou da casa, quem sustentou a casa foi minha mãe. A minha maior referência de criação e de formação de homem que eu sou hoje, eu devo à minha mãe, porque foi ela que me ensinou os princípios de ser um homem de caráter, de valor, né? De respeitar a família. Então, minha mãe, ela cuidou praticamente sozinha de 4 homens em casa. Essa é a parte difícil, mas a parte boa disso tudo é que me ensinou a lidar com as dificuldades da vida também, né? Hoje eu falo com meu filho hoje que com 10, 11 anos eu estava no fogão ali fazendo comida, não tinha moça em casa, nós não tínhamos o privilégio de ter uma secretária em casa. Então se a minha mãe tinha que sair, viajar, quem lavava roupa era a gente. Então assim, a gente aprendeu a lidar com as circunstâncias da vida muito cedo. E hoje, pastor, como é que eu consigo cruzar essas situações da minha vida do passado com hoje? Não é difícil. As pessoas dessa época minha, da época do senhor, que tem mais experiência que eu, a gente sabe que essas dificuldades, elas nos poliram para hoje a gente saber lidar com dificuldades maiores. Experiências. Então, se as coisas foram acontecendo, a minha vida foi de muitos erros até os meus 26 anos, que foi a data da grande virada na minha vida. Foi uma vida de muitas decisões erradas, né? Sim. Mas em meio às decisões erradas, eu também tive decisões profissionais que me trouxeram até aqui. Até aqui. Então, assim, a gente tem erros e tem acertos, e a gente aprende com os dois, né? Sim. Gente, olha só, o Wagner é um dos donos do Grupo Minas Ferro. Eu o conheço, já disse isso para ele, vou dizer aqui, né, para que todos saibam. Ele é um dos poucos que eu conheço que é bem-sucedido, mas não perdeu a sua essência de gente, né, de relacionamento. Ele se relaciona com as pessoas simples, sem nenhum problema,
E isso, para mim, na minha visão, faz dele um grande homem. Mas eu queria ficar muito tempo com você, mas eu tenho umas perguntas aqui que me deixaram ansioso por este momento. Primeiro, você saiu de Minas Gerais com um sonho e veio para Jaru, né, abrir uma churrascaria. Como foi esse início, quando você percebeu que o negócio começou a dar errado e começou a afundar? O que veio na sua cabeça? Porque é possível que tenha gente aqui nos assistindo agora que de repente pode ser que esteja quebrando, espero que não. E de repente uma fala sua aqui pode virar uma chave. Como é que foi essa experiência quando você viu, não, vou ter que fechar, quebrei, fali? A vida da gente, pastor, tem momentos que a gente tem que tomar decisões muito duras, né? E encarar a realidade de frente. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa ela está entrando num momento de declínio profissionalmente e ela demora muito a tomar uma decisão. E a gente precisa ser assertivo no tempo da decisão. Quando não dá mais e você tem que recomeçar, você tem que ter coragem para acordar de manhã e falar, isso aqui não dá mais, eu preciso de uma nova estratégia de vida. Tem que saber fechar um ciclo e iniciar outro, é isso? Tem que saber fechar um ciclo e iniciar outro. Porque nem sempre aquilo que você está trilhando ali é o que realmente é o seu futuro projetado, até por Deus mesmo, né? E eu comentei um pouco atrás aqui no início, que nos 26 anos foi a minha grande virada, né? Porque eu tinha acabado de me casar, né? Eu casei no meio desse turbilhão todo, talvez foi a melhor decisão que eu tomei na vida, porque eu encontrei uma família da parte da minha esposa que ela não olhou para quem eu era, a situação quebrando. Que eu estava naquele momento, né? Então hoje, aonde eu tenho oportunidade de testemunhar sobre isso, eu encontrei uma família que hoje eu considero a mãe da Simone, o pai dela já faleceu, mas quando ele ainda estava vivo, como meus pais também, porque eles me abraçaram, acreditaram que eu tinha um potencial profissional, que eu poderia reverter o quadro daquela história que eu estava passando naquele momento, né? E muitas vezes as pessoas entram em momento difícil, aí vem um desespero, a pessoa entra num processo de declínio até mental e não consegue, como diz o programa Recomeçar, ela não consegue, como é que eu vou recomeçar? Né? Sim. E aí os detalhes da nossa vida, a parte, né, que a pastora Kézia sempre comenta aqui no programa também, que eu vi as entrevistas, né? A parte mental da gente tem que estar bem, bem firme nesse momento de dificuldade, porque é ela que vai te apontar outros caminhos, novos horizontes. Foi aí que eu me agarrei, né? Porque eu sabia que dentro de mim Deus tinha me dado uma capacidade de trabalho. Né? Porque tudo que eu fazia na minha infância, lembra que eu falei no começo, que eu comecei profissionalmente, quando as pessoas perguntam aonde você começou, como é a sua história? A gente não começa grande, quem começa grande é monstro, né? Boa, a gente começa pequeno, a gente começa... Então é nessas mínimas coisas que a pessoa faz, né? Eu sempre gostei de dar o meu melhor aonde eu estivesse. Então, por exemplo, se eu estava vendendo picolé lá, eu só perdia para um lá porque ele trabalhava o dia inteiro e eu trabalhava meio período. Mas se eu tivesse o mesmo tempo que eu estudava à tarde ou de manhã, naquela época, então eu não conseguia bater. Mas eu sempre busquei dar o meu melhor onde eu estivesse. Se fosse vendendo doce, era dar o meu melhor. Se fosse vendendo picolé, era dar o meu melhor. Então, assim, essas histórias de vida, ela te prepara para você encarar os grandes desafios da vida. Porque todos nós vamos ter esses desafios, né? Você disse duas palavras aí, você está dando uma aula para nós aqui, essa é a verdade, uma aula, né? Mas você disse duas palavras e aí eu tenho certeza que está falando com você. Gratidão, certo? E reconhecimento. Dentre tantas que você disse aí, gratidão porque você é grato à sua sogra, que é como mãe, por ela e o seu sogro, hoje falecido, terem aberto as portas para você, mesmo sabendo que, né, eu abri aspas aqui, um cara quebrado. Mas ela acreditou em você. Ela acreditou. E você, fazendo essa declaração pública aqui, você está honrando ela. E eu acho que isso é uma chave, não é, Wagner? Gratidão, reconhecimento? Com certeza, mas por trás desse acreditar, eles são cristãos, pastor. Sim. E eles entenderam que da parte de Deus tinha uma resposta sobre aquilo ali, né? Boa! Então eles não acreditaram porque me viu e achou, não, esse rapaz tem futuro e tal. Não, eles tinham as dúvidas humanas dentro dele, né, quanto ao meu futuro, o que eu seria, né, na situação que eu estava. Mas como eles eram de muita oração e muito buscar a Deus,
existia da parte de Deus um conforto dentro do coração deles, que Deus ia usar aquele momento ali e me conceder. Eu fui lá, pedi a mão dela e mesmo no meio de toda aquela situação turbulenta que eu vinha vivendo naquele momento, existia da parte de Deus uma palavra para me prosseguir, para eles liberarem aquilo ali. A grande virada da minha vida se dá no meu casamento. E hoje você é casado com Simone, uma pessoa extraordinária, e tem 2 lindos filhos, sim. Arthur e a Sofia. Fruto desse início, né? Então, naquele momento você já via a mão de Deus, e hoje muito mais, sem dúvida. A mão de Deus e o controle de Deus em tudo. Então, veja bem, é possível que você esteja nessa situação, ou uma situação parecida, e esteja pensando, será que Deus está me castigando? Não, gente. Deus está te pulindo, Deus está te preparando. Deus revela o propósito, mas não revela o processo. Deus não revela para ninguém, tipo, olha, você vai conseguir isso, mas para conseguir isso vai ter que passar por isso, vai quebrar, você vai morar de favor. Se falar isso para você, você vai cair fora. Então Deus vai revelar o quê? O propósito. Eu vou abençoar você, eu vou prosperar você, eu vou te dar uma família abençoada. Você vai ser um servo de excelência, uma serva de excelência. Mas Ele não vai revelar para você como isso vai se dar. Porque Deus nos conhece e sabe que se Ele revela o processo, possivelmente, a gente perde o fio da meada. Wagner, outra pergunta. O fundo do poço e as emoções suas ficaram... Quando você chega no fundo do poço, eu penso que as suas emoções ficaram abaladas, no meio dessa situação toda, morando lá com eles. Você já disse que foi muito crucial, né, a ajuda dele e dela. Mas quando é que você, profissionalmente falando agora, como empreendedor, cristão que você é, quando é que você teve a grande virada de chave? Não, eu vou tentar isso. E dali você saiu para onde? Quando você quebrou? Então, eu gosto de pensar nessa questão de fundo do poço, porque quando você está no fundo do poço e olha para cima, você sempre vai enxergar uma luz. Só tem uma luz, só a de cima. Você vai enxergar uma luz. E eu enxerguei essa luz porque eu acreditava naquilo que Deus tinha me dado como capacidade profissional. Sim. Então, assim, as pessoas que estão assistindo hoje, que porventura venha estar passando por alguma dificuldade, a gente tem que olhar quais habilidades que Deus me deu, né? E você precisa acreditar que essas habilidades elas vão ser reconhecidas em algum lugar, em algum momento, né? Dependendo das atitudes que a gente toma. E assim que eu deixei a sociedade lá com meu irmão, com a minha família, que o restaurante não estava dando certo, teve um dia que eu chamei um amigo meu que trabalha no Correio, o Júlio. Se ele tiver a oportunidade de assistir o programa, eu vou até mandar para ele, porque eu sempre cito ele. Júlio, o nome dele? Júlio, ele trabalha no Correio lá até hoje. Era uma segunda-feira de manhã, estava essa época de janeiro, fevereiro, muita chuva. Eu chamei ele para vir para Ji-Paraná, me trazer na moto dele. E aí ele me colocou na moto dele, pegamos 2 capas e eu vim aqui trazer currículo na Coimbra, nas grandes empresas, né? Porque eu já tinha sido vendedor lá em Belo Horizonte, antes de eu vir para cá, eu tinha trabalhado no ramo de aço, vendendo aço. E tinha me sobressaído bem lá. E aí o Júlio me trouxe para cá e eu fui, né? Até chegar uma oportunidade, encontrar um cliente. Olha para o senhor ver como que é. É porque a nossa história é tão longa que talvez o tempo de programa eu não vou poder aprofundar. Mas um cliente do restaurante, que é o pessoal da Torque, mas na época era Castilho ainda, o Pedrinho, ele era cliente em Jaru, o pessoal dele que fazia a obra lá comia no restaurante. Eu cheguei, aí eu não fui recebido na Coimbra, eu quis falar com o gerente, ele não me recebeu, e algumas outras empresas. Porque eu sempre pensei comigo o seguinte, eu não chego num lugar, é até uma dica para quem está precisando de emprego. Olha aí, gente. Ó. Eu não chego num lugar e não passo para as pessoas enxergar e entregar o currículo para qualquer pessoa que está lá na frente. Se você tem uma habilidade específica, você tem que procurar a pessoa específica para você entregar. É na mão dela que você tem que colocar. E esses lugares que não me recebeu é porque não era para mim. Né? Eu tentei falar com eles e eles não me atendiam. Sim. Aí eu subi ali, nem tinha duplicação da BR, eu subi a Marechal Rondon, a BR ali, onde foi duplicado, e cheguei até onde hoje é ArcelorMittal. Sim. O Pedro estava numa obra de frente, que era o gerente da época lá, e eu cheguei e comecei a conversar, olha, vocês comem no restaurante da gente lá em Jaru, e eu sou vendedor de aço, vi que vocês estão montando estrutura. Eu vim aqui para Ji-Paraná para poder deixar um currículo. Olha, ali de frente vai inaugurar a antiga Belgo Mineira na época. Sim.
vai inaugurar a Belgo ali, você quer que eu te indique para gerente lá? Eles vão precisar de pessoal. Olha. Ele me ligou e na hora eu saí de lá e fui para uma entrevista. Meu Aí Deus, cheguei que lá, testemunho lindo. todo bagunçado, mal vestido, porque chovendo. De capa de chuva, de modo lá aqui. E assim, eu vejo assim, pastor Marcos, quando Deus está nas coisas, que a gente também, Deus faz a parte dele e eu creio que o homem precisa fazer a dele, né? Precisa ficar bem claro aqui, né? Se eu não tivesse tomado, Deus fez a dele, que é abrir as portas para mim, mas o passo que era sair do lugar que eu estava, né? Daquela terra lá, e ir para a terra que ele mandou, onde ele tinha algo para mim, era uma atitude que tinha que ser minha, né? Sim. E eu cheguei lá, nessa entrevista com a Eliana, hoje é uma grande amiga, advogada, eu cheguei nessa entrevista lá, eu não tinha as qualificações profissionais que aquela vaga que eu estava buscando lá requeria. As qualificações eu não tinha ela, mas algo que eu carrego pro resto da minha vida, né? Quando Deus está nas coisas, as portas vão se abrir. Ela conta, hoje a gente conversando, a gente é amiga há muitos anos, desde aquela época, isso já vai para quase 19 anos, ela fala que dentro dela, algo falou, contrata ele. Olha aí, gente, que testemunho forte aqui, gente. Algo falou ela, e diz ela que meu olho brilhava tanto que eu não tinha a formação que ela queria para a vaga, para trabalhar numa multinacional, que era belga, era muito famosa. Mas algo dentro dela falava, não olha para isso, contrata ele. Hoje a Belga é concorrente dele, tá, gente? A ArcelorMittal é concorrente dele. E eu dele. compro deles também, então é um concorrente. Olha aí pra você ver, gente, que coisa. É forte, vai lá. Então, assim, aí, a partir nessa empresa eu fiquei, mesmo não tendo os requisitos básicos, né? Talvez eu no lugar dela não teria contratado, porque eu não tenho formação, eu não cheguei a terminar o 2º grau. E as Você não tem o 2º grau? Não. E aquela vaga específica lá tinha que ter esses requisitos, né? A mão de Deus, olha, é isso? Eu sou aí. improvável, pastor. O improvável que deu certo. Improvável. Gente, por favor, acredite nisso, gente. Eu sou improvável. Acredite nisso. Deus pode estar falando com você agora. Eu não estou valorizando quem não estuda. Não é isso, gente. Você não está potencializando Apesar do fato de eu não ter me bloqueado com relação à falta de formação acadêmica, não me bloqueou ao ponto de eu travar e falar que não é possível. Porque hoje em dia, nós vivemos um tempo, eu penso assim, que o conhecimento ele também é na faculdade, é no estudo, mas a pessoa tem outras ferramentas hoje que ele pode ter um conhecimento, se ele não estudou, não se limite a isso, né? Eu fui atrás de conhecimento, é curso, é estudo, né? A internet está aí, pode ser muito bem usada para isso, e eu me desenvolvi muito com relação a isso também. Entendi. Gente, olha, talvez você esteja pensando aí agora, né? Mas deu certo para ele, não vai dar certo para mim. Veja, o ponto crucial de tudo isso aí foi a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo e a iniciativa de agir. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso na nossa mensagem, na pregação, na reflexão de hoje. Não ficou ali preso à situação que estava enfrentando. Então tudo depende da fé, gente. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, ou aproximam de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Tenha fé, coloque esperança no seu coração, porque essa fala aqui, ou esse testemunho, essa aula que ele está nos dando aqui, misturado com testemunho, porque ele é empresário, mas viveu muita coisa, pode oxigenar a sua fé. Deixa a fé entrar no seu coração aí e tome uma decisão, né? Meu Deus, eu vou sair agora. Então hoje é sábado, por exemplo, segunda-feira eu vou fazer 10, 15 currículos e vou sair como aquele irmão lá, o Wagner, né? Wagner. Saia na rua, Avenida Brasil, suba entregando. Deus pode usar alguém para te abençoar como usou aquela moça, como é que é o nome dela? Eliana Abreu. Um grande abraço, Eliana. Você faz parte da minha história profissional. Olha aí, tá bom? Deus pode colocar uma Eliana na sua vida, né? Wagner, eu quero te agradecer pelo momento aqui, queria ter mais tempo. Vamos marcar uma hora para você voltar aqui no programa Recomeçar, porque você tem muita coisa para nos ensinar. Eu não tem como passar tudo, porque a história com Deus, a minha história dentro do Grupo Minas Ferro, ela é posterior a isso, né? Sim. Foi o que eu entreguei dentro dessa empresa que me levou para gerência, um cara que não tem estudo ser gerente do ArcelorMittal, não faz sentido, né? Então, assim, eu cheguei ao cargo máximo lá dentro, onde dava para chegar, e de lá
para frente já é uma outra história, né? Já é um outro passo. Eu não me acomodei com aquele cargo de gerência. Dali para frente eu acreditei que Deus tinha algo maior para mim. Eu tinha uma promessa de Deus também, né, com relação a isso, né? Que eu conto em outro momento. Olha, o que eu percebi aqui, viu? Meu diretor tá ali atrás, ali, o Hudson de Matos. Ó, o que eu percebi? Vai ter que ter parte 2. Porque a história da Salomital mexeu muito comigo. Não tem que ter a parte 2, Wagner? Vamos marcar uma hora para você voltar aqui, para você falar como você saiu agora. Do nada se tornou gerente e de gerente de uma grande empresa multinacional se tornou dono da sua própria empresa e hoje emprega muita gente aqui na cidade. Gente, nós agradecemos. Wagner, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço continue assim. A oportunidade. Deus te abençoe, viu? Você e sua casa. Gente, nós vamos falar agora dos nossos parceiros comerciais. Eu gostaria que o João colocasse aí para nós na tela nossos parceiros, por favor. Vamos lá? Na Drogaria Brasil Farma, você encontra tudo o que precisa em um só lugar. Cosméticos, perfumaria e uma linha completa de medicamentos. Sempre com aquele atendimento de confiança e qualidade que você merece. Atendemos todos os dias das 7 às 22 horas. Lembrando que contamos com um disque entrega à sua disposição. Venha conhecer a nossa loja. Localizada na Rua T20 com Avenida Brasil. A laranjinha da Avenida Brasil. Drogaria Brasil Farma. Saúde e economia em um só lugar. Drogaria Brasil Farma. Olha só o que ela trouxe para você, que é nosso telespectador. Essa oferta, gente, olha só. Irmão, irmã, essa oferta é exclusiva para os nossos telespectadores, ok? Do programa Recomeçar. Só R$19,99 você vai pagar na vitamina D3. Eu disse R$19,99. E tem mais, olha aí. Leite Ninho Integral, R$19,99 para você que está nos assistindo. Acaba o programa aqui, corre lá na Drogaria Brasil Farma e compre na Drogaria Brasil Farma. Saúde e economia em um só lugar. E temos também nosso parceiro comercial Fabiola Moda Evangélica. Olha só, na Fabiola Moda Evangélica você vai ter acesso a uma promoção daquela, gente. Você vai encontrar peças a partir de R$29, tanto no dinheiro como também no Pix. Eu disse R$29 para você que é nosso telespectador. Avenida Brasil, com T9, ali, Fabiola Moda Evangélica. Você vai encontrar, você que gosta de vestir bem, você vai encontrar na Fabiola Moda Evangélica, nossa parceira, os melhores preços. Vá lá e procura o pastor Robson e a missionária Fabiola. Ok? Gente, é o seguinte, agora é a hora da palavra. Então eu gostaria que você colocasse silencioso no seu celular aí, não permitisse que ninguém te incomodasse, porque Deus tem uma palavra para o seu coração. O texto que eu quero construir com você rapidamente aqui, esse entendimento da palavra do Senhor, se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo de número 1 a seguir. Vamos ler do versículo 6 para a gente ganhar tempo, ok? Ruth, capítulo 1, versículo 6. Preste atenção. Então Noemi voltou da terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, olha só, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem, cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram, e foi também bondosas comigo. O Senhor faz com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas, elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora. Repito, nós iremos com a senhora. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo. Qual a razão de vocês irem comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que eu casasse essa noite mesmo e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão sobre mim. Então, de novo, choraram em voz alta. Órfã, com um beijo, se despediu da sua sogra, porém, Ruth se apegou a ela. Então, Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela.
Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Gente, esse texto, ele fala muito comigo. Por quê? Porque aqui nós estamos diante de uma história muito forte, muito edificante e que traz consigo muitas lições. Todos nós conhecemos essa história que envolve Noemi, Ruth, Orfa, Elimeleque, né, e seus 2 filhos. Veja que a Bíblia diz que Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos saem de Belém e vão morar em Moabe, um tempo difícil que Belém estava passando. E diz a Bíblia que, passado um tempo, Belém começa a prosperar. Para quem não sabe, Belém significa casa do pão, ou terra do pão, lugar onde o Senhor manda o pão. Mas por algum momento faltou pão em Belém, e eles saem dali e vão morar em Moabe. Só que ao chegar em Moabe, passado algum tempo, alguns anos, Noemi perde seu marido e depois perde seus 2 filhos. Veja que situação complicada. Depois que ela percebeu que não lhe restava mais nada por ali, e também por saber que Belém estava prosperando, ela então decide voltar para Belém. Suas 2 noras, também viúvas, né, que era Ruth e Orfa, decide ir com elas. No meio do caminho, Noemi para e começa a conversar com elas, dizendo o seguinte: só para você entender a história, não precisam de me acompanhar. Volte para Moabe, voltem para os seus deuses, voltem para suas casas e sigam a vida de vocês. Eu, porém, vou voltar para Belém. Diz a Bíblia que ambas choram, tanto Ruth quanto Orfa, mas Orfa decide realmente voltar para Moabe. E Ruth ali decide acompanhar sua sogra. Sua sogra insiste com ela, diz: não precisa. Ela diz: não, eu vou seguir a senhora. E aqui está o grande ápice dessa história. Veja o que Ruth diz. Ruth diz o seguinte: deixa eu dizer, minha sogra, a partir de agora, o seu povo é o meu povo. Onde a senhora dormir, dormirei eu. O seu Deus é o meu Deus. Gente, isso foi crucial para Ruth se tornar uma das pessoas mais citadas, ou uma pessoa citada de extrema importância. Porque quando você lê Mateus capítulo 1, que você vai ler a genealogia de Jesus, você descobre que Ruth fez parte da genealogia de Jesus. E aí você pode perguntar como uma moabita pode ter se tornado, né, uma pessoa que fez parte da árvore genealógica de Jesus. É simples. O segredo está aqui, ó. O seu Deus será o meu Deus. Quando Ruth diz isso para Noemi, os céus pegaram aquela palavra e fizeram com que aquela palavra se tornasse em uma realidade. A grande parte mais importante dessa história foi quando Ruth faz essa declaração: o seu Deus será o meu Deus. Com essa palavra, Ruth estava dizendo o seguinte: eu não quero mais servir aos deuses de Moabe. Eu não quero mais fazer parte da história de Moabe. Para que fique bem claro, Moabe era um povo que não tinha uma bênção de Deus, né? Era um povo que vivia fora, né, da bênção dos céus. Belém era uma terra que pertencia a Deus, o povo que pertencia a Deus. Então, quando Ruth vira as costas para Moabe, ela abraça o povo de Deus e ela abraça o próprio Deus e Deus a recebe. Então, dito isso, contando essa história, eu quero citar para você rapidamente aqui 3 lições que são de fundamental importância, né, para que você possa viver esse recomeço. A primeira coisa que ficou muito clara aqui no texto, que é de suma importância para nós vivermos o novo de Deus, é que precisamos tomar a decisão de voltar para o centro da vontade de Deus. Veja que Ruth acompanha Noemi. Quando Noemi percebe que Belém está prosperando, ela decide sair de Moabe. Ela toma essa decisão e volta para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. E eu pergunto para você, de onde você saiu que você jamais deveria ter saído? Né? Quem sabe você que está nos assistindo, agora, nesse exato momento, saiu desse ambiente, esse ambiente profético, esse ambiente de Deus, né? E foi para Moabe, que eu posso dizer aqui hoje, foi para o mundo e está vivendo aí do jeito que você acha que deve viver. Tem saída para mim, pastor? Tem. Você precisa fazer como Ruth e Noemi, voltar para o centro da vontade de Deus, voltar
para esse ambiente onde Deus está, né, com suas mãos estendidas, né, e liberando a bênção dele sobre a sua vida. Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, que é preciso tomar a decisão. Noemi tomou uma decisão, ela saiu de Belém por causa da fome, mas decidiu voltar. Você precisa voltar hoje. Volte agora. Volte para o centro da vontade de Deus e a sua vida, né, você vai perceber que Deus tem algo grande para fazer na sua vida. Fora de Belém, havia sobrevivência, mas em Belém havia propósito. Guarde isso. Fora de Belém havia sobrevivência, mas em Belém havia propósito. Recomeçar começa com a decisão. Voltar para a presença, voltar para a palavra, voltar para o lugar onde Deus quer nos tratar. Não existe recomeço verdadeiro longe do centro da vontade de Deus. Segundo lugar, anote aí. A segunda coisa que nós precisamos fazer para que possamos viver o novo de Deus é entender que nossas palavras sobre Deus ou acerca de Deus definem o nosso futuro. Veja que no versículo 16 do capítulo 1, Ruth diz o seguinte: o teu povo é o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Mesmo em meia dor, Ruth escolhe declarar a sua fé. As palavras que você fala acerca de Deus podem definir o seu futuro. Começa a liberar uma palavra. Começa a declarar na sua casa: Deus fará coisas grandes na minha família. E Deus vai fazer. Isso aqui não tem nada a ver com palavra positiva. São palavras de Deus. Ela diz assim: o teu Deus será o meu Deus. As palavras de Ruth revelam compromisso, revelam aliança, revelam confiança em Deus. Não era só uma decisão emocional, era uma confissão espiritual. O que é que você precisa fazer hoje? Primeiro, voltar para o centro da vontade de Deus e começar a declarar palavras acerca do que Deus pode fazer. Ruth passa a fazer parte da linhagem de Jesus, Mateus capítulo 1, depois você acompanha na sua casa. Leia lá que você vai ver, vai aparecer lá o nome de Ruth. Por quê? Porque ela declarou que o Deus de Noemi seria o Deus dela. Nossas palavras não mudam Deus, mas moldam o caminho com Ele, moldam o nosso caminho com Ele. Terceiro lugar que eu aprendo com Ruth e com Noemi, que pode fazer muito sentido para você, faz sentido para mim e fará para você. Se você deseja recomeçar, você não pode ficar de braços cruzados esperando algo cair do céu. No capítulo 2, versículo 2, deixe-me ir ao campo e colher espigas. Quando elas chegam em Belém, elas não têm nada, absolutamente nada. Perderam os esposos, perderam dinheiro, perderam família, perderam tudo. Chegam em Belém de mão abanando. O que Ruth faz? Chega para a sogra e diz assim: olha, minha sogra, é o seguinte, eu vou catar espigas. Havia uma tradição naquela época que os fazendeiros, donos dos campos, deixavam algumas espigas pequenas ficarem para trás para que os pobres colhessem essas espigas e sobrevivessem dessas espigas. O que acontece? Ruth chega lá, ela não vai ficar de braços cruzados esperando. Bom, eu já confessei que o Deus de Noemi é meu Deus, então eu vou ficar parada aqui. Não. Ela começa a catar espigas. Quando chega em Belém, elas vão para a briga, elas vão para o campo de ação. Elas não se entregam à dor. Elas não usam o luto como desculpa. Elas não cruzam os braços. Ela vai trabalhar, ela faz o que está ao alcance dela. Ela se movimenta. É no movimento de Ruth que ela encontra o seu futuro esposo, o Boaz, o dono da fazenda, que deixava algumas espigas para trás. Então ela está ali se movimentando, está fazendo alguma coisa, não espera as coisas cair do céu, ela começa a catar espigas e de repente Boaz, um fazendeiro poderoso da região, rico, ele olha para Ruth, se interessa por Ruth e depois eles se casam, não é? Deus honra quem se move com inteligência, com diligência, mas sobretudo com humildade. Eu sou filha de Deus, eu vou catar espigas? Eu fiz declaração de que Deus é o meu Deus e eu vou ter que ficar catando espigas? Que humilhação! Não é humilhação. Deus, às vezes, nos permite passar por algumas coisas para nos ensinar. Veja que ela começa a catar espigas ali e, de repente, Boaz coloca os olhos nela, se interessa por ela. E aí você pode ler em casa depois a história que você vai descobrir que Boaz se casa com Ruth e de catadora de espigas, ela se torna dona do campo. Veja o que Deus pode fazer na sua vida
quando você decide voltar para o centro da vontade de Deus. Deus pode colocar um Boaz na sua vida hoje. Um Boaz que pode te oferecer um emprego, um Boaz que pode abrir uma porta para você, um Boaz que pode abençoar a sua vida, né? Deus tem seus meios para nos abençoar. Agora, nós precisamos, primeiro, voltar para o centro da vontade de Deus. Segundo, começar a declarar nossa fé em Deus. E terceiro, não ficarmos de braços cruzados. Com essas três atitudes, Ruth e Noemi mudaram a história tão sofredoras que elas tinham. E quem sabe você que está nos assistindo esteja também passando por momentos difíceis. Eu convido você, nesse exato momento, a tomar essa decisão. Volte agora para o centro da vontade de Deus. Não perca tempo, não deixe para amanhã. É agora, é já. Amanhã, pastor. Não é amanhã, é agora. Eu vou na igreja domingo e faço isso. Você pode fazer agora assistindo esse programa. Senhor, eu quero voltar para o centro da tua vontade. Eu vou voltar, Senhor, a orar. Eu vou voltar, Senhor, a ler a palavra. Eu vou voltar, Senhor, a me dedicar a ti em prol das pessoas mais carentes. Volte para o centro da vontade de Deus. Tome uma decisão. E além disso, comece a profetizar na tua casa. Essa minha família é abençoada porque Deus disse que ela é. Esse meu filho é abençoado porque Deus está dizendo que ele é. Esse meu marido é abençoado, essa minha esposa é abençoada. Comece a declarar através da fé a palavra de Deus na sua casa e as coisas vão começar a acontecer. E lembre-se, levante-se do sofá, descruze os braços e vá para cima, meu irmão. Vá para cima. Mesmo que seja coisa simples, comece, porque Deus vai fazer algo grande na sua vida. Eu convido você nesse exato momento a orar comigo. Quem sabe você está sem força, quem sabe você está fraco, desanimado, e você entendeu essa palavra perfeitamente, mas ainda assim continua fraco. Eu quero orar com você e por você agora. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai, é possível que muita gente esteja nos assistindo agora, não só pela TV, mas também pelo YouTube, ou Senhor, quem sabe através de uma outra rede social está nos assistindo agora. Eu te peço em nome de Jesus, se eu possa tocar nessa pessoa, tocar nessa alma, tocar nesse coração, fortalecer essa pessoa e colocar dentro dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, desse amigo, dessa amiga, a mesma fé que estava sobre a vida de Ruth, que fez ela declarar, que fez ela sair de onde ela estava e que fez ela entender que através dos simples gestos o Senhor pode mudar a história. Que essa pessoa nesse exato momento também possa tomar uma decisão e voltar para o centro da tua vontade. Meu Pai, através da tua palavra, nós abençoamos todas as casas, todas as famílias, todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu lar. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Aguardo você no próximo sábado aqui nesse mesmo canal, SIC TV Record, programa Recomeçar. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês.